O tópico 5, nós vamos fazer algum estudo agora das reações de alquilação e acilação de carbono alfa via intermediário de enamina. Essa enamina, nós estudamos ela também no capítulo 18, que é quando nós pegamos um composto carbonílico, no caso aqui está sendo usado a ciclohexanona como exemplo, e reagimos com amina secundária, né? Aqui usando uma amina cíclica, que é a pirrolidina. Quando isso ocorre, essa reação tem que ser catalisada por ácido. Você tem em quantidade pequena, né, como eu falei, tem que ter um pH entre 4 e 5 para não protonar a sua amina, como nós explicamos lá no capítulo 18. Para poder remover a molécula de água, você precisa tirar esse hidrogênio mais esse oxigênio e um hidrogênio de um carbono vizinho aqui, no caso o carbono alfa. Então sai um hidrogênio daqui, outro daqui e mais esse oxigênio para produzir água. Esse nitrogênio então se liga no carbono, onde o oxigênio estava ligado, e vai existir uma ligação dupla aqui entre dois carbonos. Então isso é uma enamina, quando o nitrogênio está ligado ao carbono da dupla. E essas enaminas, elas reagem com eletrófilos da mesma maneira que os enolatos. Então, uma enamina produzida igual foi feito aqui. Esse carbono aqui, ele é bastante nucleofílico, porque ele pode buscar o eletrófilo, enquanto o par de elétrons de nitrogênio vem para cá formar essa ligação dupla. Certo? Então, essa substituição pode ocorrer. E para você regenerar o seu composto carbonílico inicial, basta que você adicione ácido clorídrico e água, porque essa reação aqui ela é reversível. Certo? Da mesma forma, então, que houve o ataque do carbono alfa no eletrófilo aqui dessa enamina, o mesmo ocorre com os íons enolato, como nós já vimos explicados em aulas anteriores. Então, essa ligação, esse par vem para cá forma uma ligação dupla, enquanto essa ligação π vem aqui se ligar no eletrófilo e tem, então, a substituição do hidrogênio alfa, que você tinha originalmente, por um eletrófilo. Certo? Então, as enaminas elas podem reagir da mesma maneira que os enolatos nas reações de substituição do hidrogênio alfa por um grupo alquila. E nesse capítulo, nessa aula também nós vamos ver a substituição por um grupo acila. Bom, os eletrófilos podem ser adicionados ao carbono alfa pela conversão, então, de uma substância carbonilada em uma enamina. Depois, você hidrolisa a imina que vai ser formada na substância carbonilada que você tinha originalmente. Então, a reação ocorre assim. Você tem lá a sua ciclohexanona, vai reagir com uma amina secundária. Aqui está colocando a pirrolidina de novo, mas não precisa ser cíclica. Essa amina secundária pode ser de cadeia aberta, não tem problema. Usando o ácido de forma catalítica, você produz, então, uma enamina. Né? Essa enamina, então, o par de elétrons vai vir para cá para formar essa imina protonada aqui, porque quando a ligação dupla entre um nitrogênio e um carbono, você chama isso de imina. E essa ligação π vem se ligar no grupo alquil aqui do brometo de metila. Então você tem a substituição do hidrogênio, que originalmente estava aqui, por um grupo metil. Para você retornar ao composto carbonílico novamente, basta você fazer a hidrólise dessa imina protonada. E aí você tem o seu composto carbonílico, liberando então a sua amina secundária que está protonada aqui, porque você adicionou ácido no final. Como essa reação aqui que ocorre, ela é uma reação SN2, somente aletos primários e dimetila deve ser usado, pois essa etapa de alquilação é uma reação SN2. Bom, mas qual é a vantagem de você usar enamina e não usar o enolato? Né? Bom, a vantagem de se utilizar uma enamina intermediária na alquilação de um aldeído ou uma acetona está no fato de se formar apenas o produto monoalquilado. Então, se eu tenho essa ciclopentanona, para eu conseguir apenas a substituição de apenas um hidrogênio ácido, primeiro eu vou reagir essa ciclopentanona
com amina secundária, como por exemplo a pirrolidina mostrado no exemplo anterior, com ácido para catalisar a reação. Depois, então, você vai substituir o hidrogênio da enamina formada por um CH3, por um grupo alquila, e depois você vai fazer a hidrólise da imina protonada que você gerou na segunda reação, como mostrado no slide anterior. Então, fazendo a reação dessa maneira, você vai ter a formação apenas de um produto que é monoalquilado. Quando você faz a reação com a alquilação direta de uma substância carbonilada, vários produtos podem ser formados. Então, isso não foi falado na aula anterior, né? Que quando você usa LDA, por exemplo, na ciclopentanona, você tem 2 hidrogênios aqui que são ácidos e também tem 2 hidrogênios aqui que são ácidos. Então você vai ter uma mistura de produtos. Vai ter produto monoalquilado, vai substituir apenas um hidrogênio por um grupo alquil, né? Quando você reagir aqui com brometo de metila numa segunda reação. Você pode também ter a formação de um produto dialquilado, substituindo um hidrogênio ácido de um lado e outro hidrogênio ácido do outro lado, ou ainda pode ter um produto dialquilado onde você tem 2 hidrogênios alfa sendo substituídos por grupos alquilas no mesmo lado, e ainda um outro subproduto em menor quantidade do grupo alquila se ligando ao oxigênio do íon enolato que é formado. Então, fazer a transformação do seu composto carbonílico numa enamina para fazer a alquilação, ela é vantajosa porque apenas um produto vai ser formado. Quando você usa já sem a enamina como intermediário da reação, usando o enolato, você pode ter uma mistura de produtos, o que vai reduzir o rendimento do seu produto monoalquilado. Bom, aldeídos e cetonas também podem ser acilados por intermédio de uma enamina. Então, se eu tenho aqui a ciclohexanona de novo, reagindo com a pirrolidina, catalisado por ácido, eu vou ter a formação da enamina. Essa enamina agora ela vai reagir com o aleto de acila e não com o aleto de alquila. Portanto, você vai ter no final um produto de acilação e não de alquilação. Mas ela reage da mesma maneira. A ligação pi da ligação dupla aqui, da enamina, vai atacar o carbono da carbonila, que vai abrir para cá. E aí vai gerar esse intermediário tetraedro. Ao mesmo tempo que essa parte elétrica desse nitrogênio vem para cá formar essa ligação dupla e gerar aqui uma imina protonada. Nesse momento aqui, a reação que você está fazendo desse ataque nessa carbonila, formando esse intermediário tetraedro, é uma reação que nós vimos lá no capítulo 17, que é uma reação de substituição nucleofílica acílica, onde os aletos de acila são os mais reativos. Porque agora algum grupo tem que abandonar. O grupo que vai abandonar é o cloreto, porque ele é a base mais fraca, enquanto o par de elétrons do oxigênio volta aqui para formar novamente a ligação dupla do oxigênio com o carbono, da carbonila. Então você teve essa substituição agora desse hidrogênio que originalmente estava aqui e colocou um grupo acila no lugar dele. Para você voltar a ter o seu composto carbonílico aqui, onde existe essa imina protonada, basta que você faça a hidrólise adicionando um ácido clorídrico na presença de água, e você tem então a formação do seu composto carbonílico, e um grupo acila substituiu um hidrogênio ácido aqui, tá certo? Gerando então agora essa pirrolidina protonada, porque o meio está ácido. Bom, então um carbono alfa de aldeído de cetonas pode reagir com um eletrófilo pelo tratamento com LDA ou pela conversão de enamina. Então isso aqui que nós já estudamos. Você tem a ciclohexanona, usa LDA, que é uma base forte e volumosa, para remover esse hidrogênio alfa aqui. Então, 100% da sua molécula vai ficar na forma de enolato. Aqui está mostrando simplesmente a base conjugada e não o íon enolato. Esse par de elétrons aqui, esse carbono negativo, então pode se ligar no eletrófilo. Então você vai ter a substituição do hidrogênio alfa por um eletrófilo. De outra forma, o carbono alfa de aldecetona também pode reagir com um nucleófilo, com a bromação da posição alfa das substâncias carboniladas. Eu já havia falado isso para vocês numa outra aula, onde
o que nós estamos fazendo aqui? Na reação de cima, esse carbono aqui, alfa, ele age como um nucleófilo. Então, ele se liga a um eletrófilo. Então, aqui há a substituição do hidrogênio alfa por um eletrófilo. Mas, se você trocar esse hidrogênio alfa pelo eletrófilo bromo, por exemplo, aqui você está usando ácido como catalisador da reação, porque você pretende apenas que um dos hidrogênios alfa seja substituído por um bromo. Agora você converteu esse carbono, que inicialmente era nucleófilo, porque ele se liga no bromo, que é um eletrófilo, agora esse carbono passa a ser um eletrófilo, porque o bromo é mais eletronegativo do que o carbono. Então existe uma carga parcial negativa sobre o bromo e uma carga parcial positiva sobre esse carbono. Então esse nucleófilo pode atacar esse carbono eletrofílico e o bromo abandonar, e aí você vai ter uma substituição do bromo por um nucleófilo. Ou seja, no final das contas, você pode colocar um eletrófilo na posição do carbono alfa, substituindo o hidrogênio alfa por um eletrófilo, ou você pode, através de um intermediário aqui, que seria a bromação da posição alfa inicialmente, transformar de maneira indireta a substituição desse hidrogênio por um nucleófilo. Ou seja, você pode fazer substituições eletrofílicas e também nucleofílicas neste carbono alfa, o que aumenta a gama de possibilidades em síntese orgânica, tá certo? Então terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.